nós falaremos no primeiro episódio sobre avaliação de experiência, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês para ficar mais fácil. Bom, vamos lá. O que é uma avaliação de experiência? É uma ferramenta estratégica aplicada durante o período de experiência do funcionário. Geralmente, dá 90 dias. As empresas optam por 90 dias. E tem como objetivo identificar se o colaborador tem fit cultural com a empresa e se está realmente apto técnico e comportamentalmente para assumir a função de forma efetiva. Então, o colaborador, quando ele entra na empresa, quando ele é contratado, ele tem um período ali de 90 dias para ser avaliado. Na legislação trabalhista, fala que ele precisa, que esse contrato de experiência pode ser renovado apenas uma vez. Então, geralmente, as empresas fazem 45 dias e 45 dias. Tem algumas empresas que fazem 30 dias e 60, né, que é a última renovação. Então, ele só pode ser prorrogado por uma única vez. Por isso, quando você faz o 45, você só pode prorrogar por mais 45, visto que são 90 dias de experiência. Quando você faz por 30, você pode renovar o próximo somente em 60. Então, algumas empresas fazem em 60 dias e pode renovar apenas por mais 30. O que isso significa? Você tem aquele período de 90 dias para conhecer esse colaborador. Então, você conhece ele e ele conhece a sua empresa, certo? É um alinhamento de expectativa. É um alinhamento de negócios, porque não é somente a empresa que conhece o funcionário. O contrário também é verdadeiro. O funcionário também está avaliando a empresa que ele está trabalhando. Será que, de fato, essa empresa está apta para eu continuar trabalhando nela? Será que é isso mesmo que eu quero fazer do meu futuro? Eu estou vendo um comportamento aqui que não está muito legal. Será que isso tende a continuar? Então, é uma avaliação, é um casamento. O casamento não é só a mulher que avalia o homem, nem só o homem que avalia a mulher. Ambos se avaliam, certo? É a mesma coisa quando o funcionamento da empresa. Então, é um processo de avaliação. Vocês todos estão ali olhando, ele também está vendo se a empresa paga direito, qual que é o comportamento do dono, qual que é o comportamento das pessoas que trabalham ao redor dele, e a empresa está avaliando com relação à técnica, se ele de fato está mostrando que ele tem o conhecimento que ele falou, se de fato ele está mostrando os conhecimentos técnicos que ele disse que tinha, algum sistema operacional que ele disse na entrevista se ele sabia mexer, se de fato ele está sabendo mexer. Tudo isso é uma avaliação. E também o comportamento, né? O comportamento é muito importante. Será que esse colaborador está mostrando aquele comportamento que ele me vendeu na entrevista, que não ia chegar atrasado, que não ia faltar, que se dava bem com todo mundo? Então, é uma troca. É um momento extremamente importante para ambos, tá? Tanto a empresa quanto o colaborador, eles estão numa fase de adaptação. Aqui fala sobre fit cultural, ou seja, se esse colaborador entendeu qual que é o perfil da tua empresa, se ele acabou se adaptando ao fit da tua empresa, se ele acabou se adaptando ao formato de trabalho de vocês, né? Se é muito diferente dos outros colaboradores que estão atuando aí com você. Então, isso é um alinhamento e é extremamente importante. E a legislação trabalhista, ela encara isso como sendo algo de uma lei mesmo, né? Uma lei. Então, tanto a empresa quanto o funcionário estão regidos dentro de uma lei. Por isso que antes, algumas empresas, o que elas faziam? Contratavam as pessoas, deixavam-se registro e para conhecer o funcionário. Com essa legislação, você tem 90 dias para conhecer o seu funcionário. Então, você não precisa mais deixar ele ter registro. Você tem 90 dias para conhecê-lo, certo? E estar dentro da lei, não estar fora dela, ok? E como é que funciona essa avaliação, né?
Geralmente elas são aplicadas aqui. Geralmente essas avaliações são aplicadas de acordo com o período de renovação que a empresa escolheu. É aquilo que eu falei, pode ser entre 45 e 45, pode ser 30 e 60, pode ser 60 e 30, né? Depende muito, pode ser 20 e o restante de 70. Então, depende muito da avaliação da empresa. Geralmente, no mercado, são 45 e 45 dias, tá bom? Perfeito? Bom, eu tenho outro aqui. Por que é tão importante essa avaliação? Por que é tão importante você avaliar o seu colaborador ou funcionário, como você costuma chamar, nesse momento de 45 ou 90 dias? É o momento da avaliação, é o momento do alinhamento da expectativa, do feedback, de tirar dúvidas e principalmente deixar claro para ele, nesse período, quais são as funções, as atividades e o que a empresa espera dele. Os funcionários, eles tendem a querer fazer parte da empresa, tá? A maior parte deles, eu posso dizer 98% deles, querem que a empresa se dê bem. Eles não querem que a empresa entre em falência, ou não querem que a empresa age de qualquer forma, não tenha clientes. Não, eles querem fazer parte, eles querem que as coisas funcionem. Talvez até de uma forma errada, eles tentam ajudar. É um momento onde você tem que conversar com ele para você se avaliarem, certo? Para você trocar o feedback. Por quê? Quando você contrata ele, ele vai para a sua equipe. Ele vai lá para o lugar que ele tem que trabalhar e por lá ele continua. E esse relacionamento com você tende a ficar cada vez menos, né? Cada vez menos, porque vocês não têm aquele contato diariamente, toda hora, todo dia. Então ele começa a ouvir coisas que fica colocando na cabeça dele. Ele começa a enxergar situações e se não tiver alguém para esclarecer, aquilo vai ficar na cabeça dele como sendo algo errado. Então, esse alinhamento, essa conversa, esse bate-papo, está mostrando que você quer alinhar com ele as expectativas. Você quer deixar claro para ele o que você espera. O que você espera desse colaborador? O que ele fez até agora que não te agradou? O que você espera que ele faça daqui para frente? Certo? É um momento onde ele também conversa com você sobre o que pode ser melhorado na tua empresa. O que ele está vendo que pode ser melhorado, o que ele está ouvindo pelos corredores que não está sendo legal, que tem que ser melhorado. Então, é um momento muito bacana de alinhamento entre vocês, certo? Então, isso sim é um momento importante da avaliação de experiência. Porque é uma troca, tá? O feedback, ele nunca é algo monótono. Ele não é somente o meu para você e pronto. Não. É o meu para você e o seu para mim. É um diálogo, perfeito? Então, o feedback de experiência é um diálogo. E eles esperam isso. Eles querem que a empresa ouça eles, tá? Eles querem ser ouvidos, eles querem mostrar, fazer parte de tudo isso. Perfeito? Bom, o que geralmente é feito, né? Geralmente é aplicado, as empresas geralmente não trazendo a importância que isso tem, elas geralmente aplicam no final. Olha, você pode dar experiência, a aluna já passou, continua trabalhando aí, depois você assina seu papel. Eles acham que a experiência é só você assinar aquela formalização do contrato de registro, mas não é só isso. Tá? Aquele papel que eles assinam de uma prorrogação da experiência, aquilo é somente um documento, tá? Um documento de ciência dele que ele está passando do primeiro período para o próximo período de experiência, ou que ele já passou da experiência e foi efetivado pela empresa. Mas isso não é feedback, isso não é alinhamento de expectativa, isso é somente uma assinatura de um contrato que está finalizando, certo? O ideal é que
vocês façam o feedback, que o feedback tem que ser aplicado para esse funcionário dentro do período estipulado. Aquele período que você colocou, 45, ou 20, ou 30, ou 60. Perfeito? Que você colha um feedback formal, sente com ele, explique para ele todos os pontos, que você tenha uma avaliação em mãos, que você mostre para ele que você foi anotando aquilo que foi acontecendo, você tem evidências das coisas boas que ele fez e das coisas que ele tende a melhorar. Você tem evidências disso, mostrando para ele que, olha, isso não está aqui só na minha cabeça, eu não estou conversando com você porque eu ouvi falar a respeito. Não, eu estou passando para você aquilo que eu anotei, aquilo que eu acompanhei. Isso é um feedback formalizado, perfeito? E você colha a assinatura dele, que vocês possam conversar a respeito, que você possa mostrar para ele, ele pode ler a avaliação, ele pode receber uma cópia dessa avaliação de uma forma formalizada, para que ele também veja que a empresa está olhando para ele, que aquilo que ele fez na experiência, a empresa está vendo. E olha, a experiência é tanto uma avaliação que, se o funcionário já tem um comportamento na experiência, a probabilidade dele continuar com esse comportamento será grande, tá? Porque as pessoas não mudam assim de uma hora para outra. A experiência é para você conhecer. Ela pode melhorar um pouco, ela pode se adaptar mais à empresa, ela pode entender mais as regras, ela pode passar a fazer mais certo aquele trabalho que ela não tinha muito conhecimento. Agora, o comportamento, a forma dela lidar, a forma dela falar, possivelmente não vai mudar muito, tá? Porque a pessoa, ela vai mostrar em 90 dias, de fato, qual é o comportamento dela, tá bom? Então, para vocês verem o quanto é importante, né? Tem muitas empresas que eu atuei, que eu atuo hoje, que não fazem avaliação de experiência, até a gente entrar com esse método de avaliação de experiência. Porque isso é extremamente importante. Os funcionários se sentem assistidos. E você, como empreendedor, se sente como se você fez o seu papel, sabe? É como se você não tivesse vendido na situação. Você está enxergando tudo, você deu feedback para aquela pessoa de onde ela pode melhorar, do que você tem acompanhado, do que você está vendo. E essa troca é muito importante. Porque o que acontece? Geralmente os donos de empresa, eles não têm muito o que falar para os colaboradores, porque eles mal acompanharam eles. Então não tem muito o que dar feedback. Porque eu vou falar o quê? Só o que estão me falando? Agora, quando você passa a documentar, a fazer uma avaliação formal, quando você passa a falar com ele de uma forma mais formalizada, né, como um feedback estruturado, o papo vai acontecer. E você vai conseguir passar para ele informações pertinentes e importantes dessa formalização da avaliação de experiência dele, né? E também, se você não for renovar a experiência, você já vai ter ali o porquê disso. Você vai ter documentado de que, olha, eu já falei para você tudo o que você fez no primeiro período. Então, se você chegar a demitir no segundo período, já vai ficar mais claro os motivos pelo qual isso aconteceu. Porque ele recebeu o feedback no prazo. Cabe ele melhorar ou não melhorar, mas que foi aplicado foi, certo? Bom, por hoje foi esses assuntos. Eu gostaria muito de que vocês compartilhassem esse canal, que vocês curtissem o canal, se inscrevessem. A gente sempre vai trazer novos temas para vocês aqui. Esse foi um tema de avaliação de experiência, mas tem outros grandes temas que nós vamos trazendo ao longo aí desse canal sendo construído. Tudo bem? Deixa a sua dúvida aqui embaixo, coloca nos comentários, chama a gente no direct para mais informações. Muito obrigada pela sua presença até aqui e fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.